Lucas capítulo 7, versículo 47. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão e vamos conhecer alguns detalhes a respeito do perdão. Capítulo 7, versículo 47 diz assim: Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. A parte B que me interessa muito, diz assim: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco também ama. Olha só, porque aquele a quem pouco se perdoa, pouco também ama. Olha que interessante, que passagem bonita. Esse texto narra a história de uma pecadora que derrama sobre os pés do Senhor perfume, beija os pés, seca com seus cabelos. E todos ficam escandalizados. E Jesus, no versículo 48, perdoa os pecados dessa mulher. Os discípulos ficam olhando, eu já preguei a respeito do texto. Os discípulos ficam olhando e falam: puxa vida, Senhor, uma mulher, e nós não sabemos a relação que o Senhor tem com ela. De repente chega essa mulher aqui, se ajoelha, não é isso? Joga perfume nos seus pés, chora. Que história é essa? E Jesus fala assim: olha, eu perdoo os pecados dessa mulher. E ela utiliza um unguento caríssimo. No versículo 41 desse capítulo fala: um perfume que se pagava com anos e anos de trabalho. Era utilizado para embalsamar o corpo de imperadores. E Jesus fala assim: sabe por que ela fez tudo isso por mim? Porque ela sabe a quantidade de pecados que ela tem. E aí Jesus diz aqui no versículo 47: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela amou muito. E a parte B diz assim: aquele a quem pouco se perdoa, pouco também ama. Olha que interessante. Nós tivemos há pouco uma palestra com a Juliana, psicóloga, falando a respeito da psicologia do perdão. E eu tenho certeza que todos que participaram aqui saíram abençoados por Deus. Eu não vou fazer uma abordagem psicológica, mas de antemão eu quero deixar claro que o perdão é um processo de quê? De cessar. Cessar o quê? Um sentimento de ressentimento. O perdão, você diz assim: quer saber de uma coisa? Não é que eu esqueço, mas eu vou deixar para lá isso. Mas eu deixo para lá não com o coração amargurado, mas nesse processo, Deus nos auxilia, Deus nos ajuda a cessar aquele ressentimento dentro do coração. Porque se há ressentimento, ainda não houve perdão. E é interessante, Jesus falando isso, onde pouco é perdoado, pouco amor também é demonstrado. E quem é perdoado? Essa é a primeira pergunta que Deus nos faz nessa noite. Quem é perdoado? Primeiro, é perdoado quem confessa os seus pecados. Vamos ler? 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas se confessarmos os nossos, o quê? Pecados a Deus, eu estou utilizando a linguagem de hoje, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. O que acontece? O que é correto? O que Deus faz conosco? Se nós confessamos, Ele perdoa os nossos pecados e nos limpa de toda maldade. Pastor, o senhor está dizendo o seguinte: que é perdoado aquele que confessa os pecados? É perdoado quem confessa os pecados. Você está aqui nessa noite, você veio para a ceia do Senhor. E se não fosse a ceia do Senhor, ainda assim, eu, você, nós deveríamos confessar nossos pecados. Quantos pecados você tem? Pastor, eu não vou enumerar. Eu sempre faço uma pergunta assim: quantas mentiras faz um homem mentiroso? Quantas mentiras faz um homem mentiroso? E quantos pecados demonstra o homem pecador? Um só. Confesse os seus pecados a Deus. Porque quando você confessa, você é o quê? Perdoado.
Quem também é perdoado? Segundo, quem se arrepende. Aquele que se arrepende é perdoado. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Quem disse isso? Pedro. Olha que lindo. Arrependam-se para que vocês sejam o quê? Perdoados. E quando você é perdoado dos seus pecados, você recebe quem? O Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Graças a Deus. Olha que bênção. Quer dizer, no dia que eu me arrependi, pastor? Sim, no dia que você se arrependeu. Naquele dia que você, em metanoiar, no dia que nous de mente, a sua mente mudou. No dia que você mudou a meta, mudou o caminho. O dia que você deu as costas para o pecado. E nós estamos falando de conversão. A primeira parte da conversão é dar as costas para o pecado. Naquele dia, os seus pecados foram perdoados e o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Sabe essa pessoa linda do seu lado? Pessoa linda, não é? Está do seu lado. Pastor, o senhor está mentindo. Não estou, não. Pessoa linda que está do seu lado. Essa pessoa tem o Espírito Santo. Porque um dia ela se arrependeu. E no dia em que ela se arrependeu, ela foi perdoada. E o Espírito Santo passou a habitar nela. O mesmo Espírito que está em mim está em você. Quem mais? Quem mais é perdoado? E eu encerro dizendo, aquele que crê. Diz assim, Atos capítulo 10, versículo 43, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele, Jesus, recebem por meio dele o perdão dos pecados. Pastor, então peraí, quando eu confesso meus pecados eu sou perdoado. Quando eu me arrependo e creio em Jesus eu sou perdoado. Por isso que Jesus diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá porque foi perdoado. Se há o perdão de Deus sobre a sua vida, pode ter certeza, no último dia nós vamos ressuscitar juntos. Ou, hoje, teve uma pessoa que mandou um WhatsApp, não é da nossa igreja, disse que talvez dia 23/9 Jesus volta. E eu fiquei pensando, né? Bom, se vier ou não vier, eu estou preparado, e você? Não é? A própria palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai que sabe. Então nós não estamos preocupados com isso. Agora tenho certeza de uma coisa, se você confessa seus pecados, se você se arrepende e crê em Jesus Cristo, saiba de uma coisa, você está preparado. Amém? E tem também o outro lado. Se Jesus não vier dia 23/9, você pode ir. Ou eu. Ninguém quer morrer, né? Não, né? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Todos nós. Mas precisa ser dia 23/9, pastor? É? Agora, quem não recebe perdão? Quem são os que não recebem perdão? Olha, eu sei que tem inúmeros versículos na Bíblia, mas eu escolhi os dois principais. Primeiro, os rancorosos. Os rancorosos não são perdoados. Marcos capítulo 11, versículo 26. Marcos capítulo 11, versículo 26, assim: se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Você já viu alguém rancoroso? Parece um câncer dentro da pessoa, né? Fica ali, o câncer ainda pode ser curado. Mas um rancor é você que tem que tirar de dentro de você. O Espírito Santo te ajuda. Mas você tem que falar, Senhor, eu não quero mais ser rancoroso. O rancoroso, ele não consegue de forma alguma se relacionar, não consegue mais abraçar, não consegue mais olhar no olho, não consegue, porque o coração está como? Cheio de rancor, cheio de mágoas. Jesus nos ensinou a orar. Ele diz assim, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pastor, eu não consigo perdoar o meu marido.
Pastor, eu não consigo perdoar a minha esposa. Pastor, eu não consigo perdoar o meu filho. Eu não consigo perdoar o meu pai. Eu não consigo perdoar a minha mãe. Se o teu irmão pecar contra você, você deve perdoar ele no mesmo dia. Quantas vezes? É bastante, não é? Rancor, pastor, não é problema dentro da igreja. Nós somos todos anjinhos. Não é assim? Não tem pessoas com mágoas. Não tem pessoas com raízes de amargura dentro do coração na igreja. Afinal de contas, nós cantamos. Não é assim? Afinal de contas, nós ouvimos a palavra, ou até evangelizamos. Nós visitamos, nós cantamos no coral, nós estamos de manhã orando, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia. Então isso não nos ataca. O rancor não nos ataca, pastor. Na igreja não nos ataca. Muda o sermão, pastor. Não existe rancor na igreja de Jesus. Na igreja não. Mas tem uns membros do corpo que às vezes estão doloridos, estão magoados, estão engasgados. Parece que tem um estorvo na garganta, não é assim? Tem um nó na garganta. Quando olha para o outro, fala: eu não quero mais olhar para você, não quero. Não liga mais para mim. Eu não quero mais ouvir a sua voz no meu telefone. Não quero. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Vamos todos ler? Está aqui, não está? Todos juntos? Vai lá. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Senhor, tenha misericórdia de mim. Você não fica com medo disso? Senhor, eu sem o teu perdão, eu não sou nada. Senhor, sem o teu perdão eu não consigo nada. Sem o perdão de Deus eu não tenho relacionamento com Deus. Eu preciso do perdão de Deus. E por último, quem também não recebe perdão? Olha só, Mateus 12:31, desculpa. Diz assim: quem blasfemar contra o Espírito Santo também não será perdoado. Aquele que não quer saber de jeito nenhum de Jesus, fala que Jesus coisa nenhuma, e xinga Jesus, não quer saber, e morre, sabe, odiando, xingando Jesus. Esses não têm como receber perdão. Não tem. Agora, quando você perdoa, tem alguns efeitos na sua vida. Quando você perdoa, tem alguns efeitos na sua vida. Tem efeitos, pastor? Tem efeitos, sim. Eu quero mostrar 2 efeitos na sua vida. O primeiro efeito é o seguinte: você se relaciona bem com Deus. Sabia? Você se relaciona bem com quem? Com Deus. Olha o que diz Isaías 44, versículo 22. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. E agora que estão perdoados, o que acontece? Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Não tem como ter relacionamento com Deus se não houver perdão de Deus. E quem não é perdoado? Quem não é? Quem não perdoa? Não é assim? Quem não se confessa? Quem não se arrepende? Quem não tem fé? Agora, quem nessa noite, nesses dias que são maus, os dias em que a palavra de Deus diz em Efésios 6, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Você que está revestido de Deus, protegido com o escudo da fé, contra o quê? Os dardos inflamados de Satanás, aqueles dardos que entram em você e você fica envenenado, você fica inflamado, você não consegue mais orar, você não consegue mais ir à igreja, você não consegue mais falar com Deus, ler a palavra, você questiona Deus.
Arrependa-se nessa noite, porque Deus quer se relacionar com você. Olha só que interessante, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Como que é esse vinde a mim? Como que eu consigo chegar? Como é que eu consigo ter acesso? Como é que eu consigo me aproximar de Deus? E agora me permitam, com todo carinho, no presente século, as igrejas estão cheias. Pode ser a nossa, pode ser outras igrejas, estão cheias. Mas cheias de pessoas que não se relacionam com Deus. E por que não tem relacionamento com Deus? Porque ainda não foram perdoadas. Porque não conseguem perdoar. Porque não conseguem confessar a mágoa que tem no coração, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu não consigo olhar para o irmão fulano. Senhor, me perdoa, porque eu não consigo olhar no rosto do irmão fulano. Isso não pode existir na igreja de Jesus. Porque nós somos todos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Nunca existirá divisão no corpo de Cristo, não pode haver. Assim como num casamento, em que tem um homem e a mulher e um olha para o outro. Às vezes brigam, não brigam? Briga ou não briga? Briga. E um olha para o outro, se estranha, não é? Não é? Tem um pastor, Cláudio Duarte, eu achei engraçado ele falando que os bichos crescem. No começo é meu coração, meu bichinho, né? Meu animalzinho, depois vai crescendo, é sua anta, não é? Os bichos vão crescendo, seu cavalo. Começa pequenininho, meu ursinho, não sei, né? Vai crescendo, vai ficando cada vez. Eu achei engraçado o que ele disse. E Deus o usou poderosamente para dizer isso. Só que tem um porém, depois o que tem que acontecer? Tem que se perdoar. Aí olha para o outro e fala assim: Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Foi Deus que me deu de presente. Mas é cheio de falhas? Pode ser cheio de falhas, mas foi Deus que deu de presente para você. Que história é essa de viver cheio de rancor? Deus, nessa noite, se Ele fala para nós a respeito disso, é porque Ele está disposto a mudar o seu coração. Deus não traz você à igreja para te envergonhar. Sabe aquela coisa, está vendo, você é assim, está vendo, você é desse jeito e tal. Deus não envergonha ninguém. Quando Deus nos ensina isso, é porque Deus está dizendo assim: eu estou disposto a passar um bálsamo no seu coração nessa noite. Eu estou disposto a curar você nessa noite. Eu estou disposto a curar você. Aqui atrás de mim está a ceia do Senhor. O pão é santo? O vinho é santo? Não. Mas o corpo de Jesus é santo ou não é? É. Você come só um pão e você bebe só um cálice. Mas o que isso representa? O corpo de Cristo. Representa comunhão com o corpo de Cristo. Como é que pode haver comunhão com o corpo de Cristo dentro da igreja de Jesus, quando um irmão não olha mais para o outro? Pergunta para quem está do seu lado: você conseguiria tomar a ceia sem olhar para o seu irmão? Pergunta. Pergunta assim: você acha que você estaria digno de participar da ceia sem olhar para o teu irmão, sem conversar com o teu irmão, sem abraçar o teu irmão que está aqui, sem perdoar o teu irmão? Será que você estaria diante de Deus discernindo o corpo de Cristo? Um dos objetivos da ceia é o quê? Comunhão. O que é comunhão? Todos em unidade, não é uniformidade. Uniformidade é vestidos do mesmo jeito, pensando do mesmo... Não. Não há uniformidade na igreja de Jesus. Somos todos diferentes, mas em Cristo Jesus somos um, porque cremos no mesmo Cristo. E partilhamos do mesmo amor, do mesmo perdão, da mesma misericórdia, da mesma salvação. Provérbios 17, versículo 9. Olha o que diz. Provérbios 17, versículo 9. Diz assim: quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto,
estraga a amizade. Todos juntos? Todos juntos. Eu gosto da linguagem de hoje. Ficou muito bonito esse versículo na linguagem de hoje. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. E sabia que às vezes a gente estraga uma amizade por uma bobagem? Vocês sabiam disso? É tão difícil fazer um amigo, mas para perder um amigo, é fácil ou não é? É fácil. Nós nos sentimos feridos por qualquer coisa, seja sincero. Se seja ou não se sente ferido por qualquer coisinha, às vezes um dia que você já não está bem, parece que o inimigo vem e permite que alguém fale algo que toca no âmago, toca no seu ego. E aí como é que você se sente? Se sente bem pequenininho. Você fala, nossa, eu estou me sentindo pequenininho. A minha sogra tem um pincher. É uma pincher. O nome é Sofia. E a Sofia é pequenininha, uma bichinha brava. E eu fiquei pensando que quando a nossa autoestima está lá embaixo, a gente fica bravo demais. Quanto mais baixa é a nossa autoestima, mais bravo a gente é. Porque a gente se sente pequeno, então a gente tem que... Lembra do lango-lango? Ninguém lembra do lango-lango? Não, os mais novos nem sabem o que é. Mas a gente que é mais velho, lembra ou não lembra do lango-lango? Lembra? Ficar assim com a mãozinha, não era? Não era? A autoestima, a molecada não sabe o que é, só nós aqui. Então, olha só. Vamos ficar sem saber. Bonequinho, você mexia assim, dava soco, não era? Eu fico pensando na autoestima baixa, a pessoa está desse jeito, está que nem a Sofia, e sai da frente, porque você vai levar porrada, não é assim? Porque quando eu estou ferido, a tendência é que eu também faça o quê com o outro? Firo o outro também. Muitas vezes é um mecanismo de defesa. Se defende atacando. Se defende atacando. Não, antes que me bata, eu bato primeiro, pastor. Não, comigo aqui na igreja é assim. Antes de falar, eu já dei na orelha. E o que Jesus pensa disso? Pergunta para quem é do seu lado, o que Jesus pensa a respeito disso? Será que Jesus quer a gente assim? Batendo um no outro? Imagina nós irmos para a igreja para sairmos feridos. Imagina isso. Você vai para a igreja para sair machucado. Você vai para a igreja para sair triste. Você vai à igreja para sair humilhado. Você vai à igreja e o que deveria ser o melhor lugar do mundo. Aqui não acontece isso. Mas se torna em outras igrejas o quê? O pior lugar do mundo. Jesus quer que a responsabilidade é nossa, que façamos desse lugar o melhor lugar do mundo. Sabe por quê? Lá na empresa, um passa a perna no outro. Não é assim? É ou não é? Não é assim? Eu dou aula na faculdade, eu fico olhando os alunos. Um não ajuda o outro. E, se possível, ele esconde do outro. E no dia da prova não adianta passar cola que eu tiro a prova, né? Mas não pode. Mas antes, nos trabalhos, um ajuda, um quer passar por cima do outro. Já começa ali a disputa, a competição. E eu fico olhando e falo, Senhor. Com os vizinhos, às vezes, também acontece, não acontece? Um vizinho olha para o outro e tal, e não sei o quê. E aquela competição, aquela disputa. Agora, na igreja pode ser assim? Na igreja de Jesus pode ser assim? Não pode, aqui tem que ser diferente. Fila de supermercado, quer conhecer crente? Fila de supermercado. O crente se transforma num demônio na fila de supermercado. E começa a xingar todo mundo. Aí a pessoa, pastor, eu vi o irmão, fulano de tal, na fila do mercado. E olha, falou cada palavrão lá. Olha, pastor, tratou tão mal os funcionários do mercado, pastor. Eu vi. Eu falo, se converta, seu fofoqueiro, né? Porque errou, mas quem fofoca também erra.
Nós já estudamos isso daqui, lembra? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando Noé sai da arca, toma o quê? Toma um vinhozinho, não é? E ele fica como? Nu e bêbado na tenda dele. Cã, quando entra, fala, e vai buscar os outros para rir também junto com ele. Só que Sem e Jafé vira as costas, entra de costas dentro da tenda com um pano, cobre o pai. Quando o pai recobra a consciência, chama Cã, fala assim, Cã, eu errei, você errou, pai, tudo bem, mas seu filho está amaldiçoado. Ele amaldiçoa Canaã. Porque onde há perdão, a gente encobre uma multidão de pecados. Não é assim? Se a gente ama, se a gente perdoa, encobre ou não encobre? Porque para perdoar precisa cobrir. E um dos significados de perdão no hebraico é cobrir mesmo. Você cobre. Você cobre. Diz assim, não quero mais ver isso. Cobre. Cobre o Noé. Ele está nu, eu não quero ver a nudez dele. Não me importa a nudez de Noé. Não me importa que ele está alcoolizado. Não me importa, ele ficará bom. Não importa, está coberto, está coberto. Não vou deixar mais ninguém olhar isso. O perdão, a gente cobre isso. Deixa para lá. Não é esquecer. Ninguém esquece. Alguém esquece aqui? Alguém esquece o que alguém fez para você? Não esquece. Mas quando você chega na maturidade espiritual, você consegue, mesmo sabendo o que aconteceu, deixar para lá esse ressentimento. Não se ressinta mais. Que nessa noite Deus faça um milagre no nosso coração. Amém? Nessa noite Deus faça um milagre no seu coração. Pastor, e se foi inimigo? Porque amigo é fácil perdoar, mas inimigo? Inimigo você ora por ele. Tem gente que fala, não pastor, o amigo não é fácil. É assim. É fácil, porque ele passa um tempinho, vai relembrando, puxa, já fez tanta coisa boa, você coloca numa balança, você fala, entre as coisas boas que já fez e a coisa ruim, está pesando mais as boas, porque amigo tem tempo, anda junto, caminha junto, ora junto, não é assim? Não é assim? Eu recomendo que você estreite os relacionamentos. Você se relaciona bem com Deus quando você perdoa, e você se relaciona bem com seu irmão quando você perdoa. Você se relaciona bem com seu irmão. Agora, se você fica lembrando o assunto, você estraga a amizade. Se você fica lembrando o assunto, nós lemos agora em Provérbios 17, versículo 9. Se você fica lembrando o assunto, você estraga o casamento. Se você fica lembrando o assunto, você estraga. Você acaba com tudo. E Deus trouxe você aqui nessa noite para ensinar a você isso. Eu amo você. Eu perdoei você. E eu quero uma coisa só. Que você perdoe a todos. Só uma coisa que Deus quer de nós. Perdoe. Perdoe. Pastor, o que eu faço primeiro? Vamos relembrar. Confessar os pecados. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos. Aí você fala, pastor, mas eu tenho muito rancor. O que eu faço com esse rancor que está dentro do meu coração? Você começa a confessar. Fala, Senhor, eu não posso ter esse rancor no meu coração. Pastor, Senhor, eu estou com rancor desse pastor, cabeçudo que está aí na frente. Estou com rancor dele. Eu dei esse homem. Não sei, para mim já era. Não quero mais saber, aqui eu não volto mais, porque a cabeça dele é grande demais. A barriga dele cresce a cada dia. Cada tempo que passa é 1 quilo a mais. Eu não gosto desse homem que está aí. Não. Eu vou mudar de igreja. Por que eu vou mudar de igreja? Porque esse pastor aí não dá, eu estou com rancor dele. Aí quando você chegar lá na outra igreja, é o corpo de Cristo também, não é? Você terá comunhão lá? Não. Porque se você não tem comunhão aqui, você também não tem comunhão lá. Você não fica nem lá e nem aqui, em nenhum lugar. Quantas pessoas hoje que não sabem mais de onde são, que perderam o vínculo, porque não estão mais inseridas no corpo de Cristo. Forte, não é? Não é forte? Fala assim, pastor, mas tem agora a nova reforma e tal, e não sei o quê. Se a nova reforma, nos Estados Unidos chama de igreja emergente, a PUC chama de nova reforma, nós também chamamos de desigrejados, aqueles que não estão ligados a uma instituição. Se ser desigrejado, não estar debaixo de nenhuma instituição,
a priori aconteceu em razão de cisão, de rebelião, essa pessoa não está no corpo de Cristo. Porque não dá para estar no corpo. Não, e o corpo não é uma igreja com placa, o corpo vai além disso. Se você não está bem com o teu irmão, Jesus fala, se você vai entregar a tua oferta e você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai lá primeiro e faz o que com o teu irmão? Abraça ele, conversa, resolve isso. Aí depois você pode entregar a oferta. Entregar a oferta aqui, entregar a oferta em outra igreja, ou entregá-la nas casas, como os desigrejados ou Nova Reforma, não tem problema. Não está inserido no corpo. Porque o corpo é amor. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus disse. A igreja de Jesus, ela não é conhecida pelos milagres. Você fala, pastor, o senhor está errado. Não é pelos milagres. Sabe por quê? Com todo respeito a toda religião, e vocês sabem que eu sempre falo com muito respeito a qualquer religião, existe milagre na macumba. Tem ou não tem? Tem. Tem milagre no meio do budismo? Tem ou não tem? Tem. Tem milagre, todas as religiões têm milagre. Então nós não somos conhecidos pelo milagre. Não é pelo milagre. Não é por milagres, sinais. Não. Nós somos conhecidos pelo amor. Você sabe por que a igreja de Jesus está perecendo? Hoje de manhã o pastor Zácaro pregando e falando da igreja de John Wesley, que hoje é uma danceteria. Você sabe por que hoje é uma danceteria? Porque naquele lugar faltou o quê? O ingrediente principal, qual foi? O amor. Ih, pastor, esse negócio de amor, não. Eu vim aqui porque eu quero passar um tempinho. Olha, eu não aguento mais ver o Faustão. Então eu vou à igreja, porque se for para ficar em casa vendo o Faustão, eu prefiro ir. Não, a igreja não é uma alternativa na sua vida. A igreja é o reino, é a busca do reino de Deus, está em primeiro lugar. E a igreja não é esse lugar. A igreja é você estar perto do seu irmão, porque eu e você formamos a igreja de Cristo. Sabia? Tem gente que fala assim, eu gosto mais de animal do que de gente. Eu gosto mais de cachorro do que de gente. Você não vai entrar no reino dos céus, porque lá não entra cachorro, lá só entra gente. E você vai ter que conviver a eternidade com um monte de gente, e não com cachorro. Se você tem tido uma visão distorcida do reino, Jesus quer curar o seu coração. Rancor faz mal. A somatização disso são doenças. O que é somatização? São doenças psicossomáticas. Você está com rancor, daqui a pouco começa a aparecer caroço ali, caroço tal, dor nas costas, dor de cabeça e um monte de coisa, e dá-lhe Rivotril, e dá-lhe Rivotril, e dá-lhe Rivotril, diazepam e Rivotril. Bastava uma coisa, uma só coisa, perdoar. Perdoar aquele marido que já morreu, mas você não conseguiu perdoar ainda. Sabia que tem gente que ainda tem rancor do marido, porque fez um monte de coisa lá, e até hoje está com rancor dentro do coração. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que é uma luta constante contra você mesmo, mas você precisa liberar esse perdão no seu coração, porque Jesus quer perdoar você aqui nessa noite, e Jesus quer que você ande com Ele todos os dias da sua vida. É muito bom andar com Jesus, sabia? É gostoso demais. Pastor, o senhor nunca ficou com raiva de ninguém? Já fiquei. Já dá vontade de pegar o pescoço e... Não é? Mas depois você para e fala assim, peraí. Eu tenho quem no meu coração? Eu tenho Jesus Cristo. Jesus me deu o Espírito Santo, e o gominho do Espírito Santo é o quê? Amor. Então eu não posso. Eu tenho que deixar isso para lá. Eu tenho que abraçar. Eu tenho que beijar meu irmão, e não beijar como Judas, né? Que Judas beijou e entregou. Não, beijar meu irmão, abraçar, deixar isso para lá. Posso falar uma coisa para vocês? Sabe quando é que a gente não consegue perdoar também? Quando a gente imagina que jamais seríamos capazes de fazer aquilo. E aí onde está o erro? Sabia que nós somos capazes de fazer a mesma coisa que o outro fez com a gente? Eu sempre disse aqui, eu sou um pastor porque Jesus teve misericórdia de mim. Hoje eu poderia ser o quê? Um drogado na Cracolândia. Porque eu não sou diferente de ninguém. Nós tivemos aqui um médico, obstetra, que está lá na Cristolândia, filho
de um delegado da Polícia Federal, de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Ele veio aqui, ele falou, ele não disse que ele era médico. Ele é médico, obstetra, filho do delegado da Polícia Federal do Rio Grande do Norte. E ele foi parar onde? Na sarjeta. Ele foi parar na sarjeta fumando crack. Se a misericórdia de Deus não tivesse alcançado aquele homem, ele não estaria aqui como missionário falando para a gente. Eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus. E eu tenho temor a Deus, porque eu sei que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. E se eu não tenho perdão, eu não tenho a bênção de Deus. E se eu não tenho a bênção de Deus, eu posso orar por vocês, mas não vai acontecer nada. Eu posso subir aqui à frente e pregar, mas não vai acontecer nada. Eu posso fazer o melhor sermão do mundo, citar grego, hebraico, citar aramaico, citar até o latim, mas vai ser só um latido. Porque não funciona, não é assim que a fé funciona. Você não sai da sua casa para ouvir um bom sermão. Aqui não é teatro. Aí você fala, pastor, o senhor está falando da arte cênica? Não. A arte cênica é utilizada para falar de Jesus. Mas o culto inteiro não é um teatro. Às vezes você fala, eu paguei o ingresso. Fui lá, tal gasofilaço, já paguei o ingresso. Pá. Então agora eu vou sentar e vou ouvir o Osmar tocando. E toca direito, Osmar. Eu paguei, você tem que tocar direito essa guitarra aí. Eu paguei, o pastor prega direito. Porque se eu não pregar direito, eu vou lá pedir por irmão Abdias tirar meu dízimo dali. Eu estou pagando, se eu estou pagando, a coisa tem que funcionar do jeito que eu quero. Não é um teatro. Aqui é o lugar que você sai da sua casa em temor e fala, Senhor, obrigado por estar aqui nesse lugar. Obrigado pelo privilégio, porque eu poderia não estar aqui. Eu poderia estar na sarjeta. Eu poderia já ter morrido. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e me alcançou, e eu estou aqui nessa noite. E não é porque é filho de pastor, tem filho de pastor que hoje pertence a outras religiões, que estão drogados, que estão na vida de prostituição, na vida de uma sexualidade antinatural, e são filhos de pastores. Não é porque é filho de pastor, não. É porque Jesus teve misericórdia de você. É porque Jesus teve misericórdia de mim. Se Jesus não me alcançasse, eu não teria as bênçãos que eu tenho hoje. Eu não estaria aqui na frente pregando para vocês. Foi Jesus que permitiu esse culto na nossa vida. Foi Jesus que permitiu que você estivesse comigo aqui. E foi Jesus que permitiu que eu falasse isso, para que os seus ouvidos, olha, todo tampão saísse. Você realmente, esse pastor tem razão. Esse pastor tem razão. E eu não merecia. Você não merecia. Nenhum de nós aqui merecia coisa alguma. Mas a misericórdia, o perdão de Deus foi derramado sobre a tua vida. E se eu sou perdoado, e eu sei a quantidade de pecados que eu tenho, eu volto no primeiro versículo. Se eu sei a quantidade de pecados que eu tenho, eu não me importo em investir tudo para jogar o perfume nos pés de Jesus. Eu não me importo em investir a minha juventude para falar de Jesus. Eu não me importo em gastar os meus dias com Jesus. Eu não me importo em perdoar o meu irmão, porque eu sei que isso é o mínimo que eu posso fazer. Jesus já fez tanto por mim. Jesus já fez tanto na minha vida. Amém? 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 Fique em pé. Vamos orar? Escolhe uma pessoa, dá tempo. Escolhe uma pessoa aí. Faz uma dupla agora. Uma dupla de 2. Faz uma dupla. Você vai orar por essa pessoa. Se não tiver, faz um trio. Se estiver perto de você, faz um trio, não tem problema. Agora você vai orar por essa pessoa. E essa pessoa vai orar por você. É o teu irmão, é a tua irmã. Tá bom? E nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós estaremos de olhos fechados. Que a gente não quer ver. Mas se você se sentir incomodado, pode sair do seu lugar e ela pedir perdão para o seu irmão, tá bom? Ninguém vai ver, pode fechar os olhos. Né? Se tiver incomodado, eu falei, eu não posso ficar, eu não posso participar da ceia hoje, do Senhor, não porque é santa, não, mas porque ela representa a comunhão com o corpo. Se eu não estou conseguindo olhar no rosto do meu irmão, eu não posso participar, e eu quero participar da ceia do Senhor, afinal de contas, eu saí da minha casa, tomei banho, me arrumei, não é assim? E eu vim até aqui para ter comunhão com os meus irmãos. Então, pode sair do lugar, pode sim.
Ir lá abraçar teu irmão e falar assim: meu irmão, eu te amo, me perdoa, eu não sei, mas me perdoa. Ou se eu sei, me perdoa, porque eu fiz mesmo, eu pisei no seu calo porque eu quis. Eu estava bravo porque você fez assim comigo. Ué, acontece, isso aqui é a igreja de Jesus? Agora, não dá para continuar assim. Não dá. A gente está mentindo, é melhor ir para casa. Vamos desligar o som, Valmir, desliga as câmeras e vamos para casa, porque não dá para ficar mentindo. Não dá para ficar mentindo. A gente tem que viver a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dá. Não dá para estar mentindo dentro da igreja. Não dá para mentir na igreja de Jesus. E pega o pão e come, até engasga. E bebe o cálice, fala: tem mais um aí, eu estou bem com Jesus, eu estou bem. E Jesus dizendo: se você não perdoa, eu não posso te perdoar. Se você não é perdoado, você não tem comunhão no corpo. Você não tem comunhão no corpo. Que história é essa? Imagina eu, pastor, pregando aqui, e eu com ódio. Estou com ódio de você, Osmar. Pensou? Não olhe para você, não, Osmar não. Brancão assim. Não. Não, eu estou com Jesus, mas com Osmar não. Eu vejo Jesus através de quem? Através de quem? Do Osmar. Eu tenho comunhão com Cristo através do Osmar. Se eu não tiver comunhão com Osmar, eu não tenho comunhão com Cristo. É o que João fala na primeira carta. Se você não ama o teu irmão, a quem você está vendo, como pode dizer que ama a Deus? Como pode dizer que conhece a Deus se você não tem comunhão com o teu irmão que está do teu lado? Porque você vê Deus, você é abraçado por Deus através do teu irmão. Amém? Hoje é ceia do Senhor. É ou não é? Hoje é ceia. Pastor, eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande. Mas você vai enfrentar e vai passar isso em nome de Jesus. Amém? É um processo, perdão? É um processo. Mas dá o primeiro passo hoje. Ora pelo teu irmão. Fala: Senhor, ajuda o meu irmão. Ora por ele. Pode orar. Uma hora de cada vez. Ora. Pode orar. Abre os teus lábios. Não tem problema não. Aqui é a igreja de Jesus. Aqui não é um teatro. Aqui não é um salão de festa. Aqui é a igreja de Jesus. Não tenha vergonha de orar na igreja de Jesus. Ora pelo teu irmão e o teu irmão ora por você. Oh, Senhor Deus. Pai, a tua palavra, ela vem para nos ensinar. A tua palavra vem para nos edificar. A tua palavra vem para mudar o nosso coração. Ó, bendito Deus. Ó, Senhor amado, nós nos amamos, Senhor. E eu, como pastor, eu amo a igreja que o Senhor entregou em minhas mãos. Eu amo cada um que está aqui, Senhor. E eu falo com amor, com carinho. E o Senhor é aquele que sonda o meu coração. O Senhor sabe como eu amo cada um que está aqui. E o Senhor sabe que o meu desejo é que cada um que está aqui tenha cada vez mais e mais comunhão contigo e comunhão uns com os outros, comigo. A nossa comunhão seja acrescentada, Senhor, pela tua palavra, moldada pela tua palavra, Senhor. Bendito Deus. Nós não podemos continuar do mesmo jeito, Senhor. Nós não podemos continuar vindo culto após culto, fazendo só um mero formalismo, não. Mas nós estamos aqui para ter comunhão, Senhor. Nós queremos ter comunhão, Pai. Senhor, um marido fere uma mulher fere um marido, um filho fere um pai fere um filho. Os avós ferem os netos ferem o coração dos avós, assim como um irmão pode ferir o coração do outro, uma irmã pode ferir o coração da outra. Ó, Senhor, e é tão duro quando o coração está machucado, é tão difícil quando o coração está dilacerado, está quebrantado. E não é o quebrantado no altar, mas é dilacerado, destruído. Senhor Deus, mas eu creio que Tu podes restaurar essa vida nessa noite. Eu creio que o Senhor pode fazer uma mudança. O Teu Espírito que habita em nós pode tocar nesse coração e fazer com que o amor surja, Senhor. Com que a paz, a alegria surja nesse coração. Não é a paz que o mundo dá, não é a alegria que o mundo dá, não é o amor que o mundo entrega, mas é o amor do Santo Deus em nosso coração, o ágape em nossa vida. Ó Deus, o amor sacrificial. Nós vencemos através do amor.
Nós somos conhecidos pelo amor. Senhor, não dá para ter comunhão contigo sem perdão. Não dá para ter comunhão contigo sem perdão. Não dá, Senhor. Não dá para ficar enganando a si mesmo, Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Agora abraça bem forte. Abraça teu irmão bem forte. Abraça. Abraça. Se tiver vontade de chorar, deixa chorar no teu ombro. Não tem problema, não. Deixa chorar no teu ombro. Não tem problema. Não tem problema. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.